projetos aqueles que fizeram o simulado. Todos que fizeram, independente da nota, significa que estão com um propósito. E é e vocês estão bem. Nós temos esse grupo aqui, pessoas primeiras colocadas. Amigo, só uma informação seguinte, não, o teu resultado aqui eu não vou jogar. Pode deixar, eu estou com aqui, está a imagem. Aqui você inclusive já fez aqui um ajuramento em roda. Classificação. Essa classificação, gente, esse projeto é aplicado aqui em Fortaleza. Então essa classificação não se refere só a vocês aqui não. Essa classificação é todos que fizeram o simulado, mas dos dois projetos, tanto daqui quanto de Fortaleza, ok? 2.100 e poucos, pessoas. Tá? Então, eu vou dar um total de 2.100 e poucos dos dois projetos. Então vocês vão ver que às vezes tem 1.800, 1.700, mas é desses dois projetos. Agora, essa nota total de pontos para o SISU é sua. Essa você conseguiu, ok? Assim como a nota da redação e todas as notas individuais, ok? Quem só fez uma prova, obviamente que a classificação vai dar. É bem distante, mas não se preocupe. Vamos em frente, vamos fazer a prova no próximo dia 5, né? Dia 5? Dia 6. Fazer dia 5 vai ser um sucesso. Aqui, pelo que a gente tem de experiência, o avaliando, mais de 100 pessoas nesse projeto aqui vão conseguir uma vaga na universidade pública. Pode contar com isso. E depende só do esforço de vocês dele. Bom dia. Sem mais nada, professor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, prazer estar aqui, de volta em Sobral, depois de 6 anos. Eu trabalhei aqui na cidade durante muito tempo, de 1993 até 2011. Inclusive, eu acho que fui eu que dei a primeira aula para a Enem aqui no Centro de Convenções de 2005, 2004, se não me engano. Tá? Eu trabalhava com o colégio de Feijão, no Sobralense também. E estou de volta agora. Minha mãe é daqui, então me sinto meio sobralense, né? Tanto tempo trabalhando aqui, durante uma época da minha vida. Meus pais são lá do. Minha mãe é lá do Sobrão. E, enfim, é um prazer estar aqui, trazendo para vocês a minha experiência com o Enem, que de certa forma até me procura. Eu sou autor desse trabalho, que é um trabalho acadêmico, que eu vou mostrar um pouco para vocês, chamado Dossiê Enem, tá? Onde eu analiso a prova de ciências humanas, as incidências temáticas, as referências bibliográficas, tá? As dissertações também, as redações, que se baseiam fortemente nas competências de ciências humanas. Normalmente, os argumentos que são desenvolvidos são ligados às ciências humanas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre muitos temas. Eu vou tentar ser sucinto o máximo, porque eu realmente escolhi muitos temas. Quem abrir aí minha página no módulo 3, a apostila, a aula está entre as páginas 26 e 33. Vocês vão ver que tem bastante questões e vão perceber logo que eu dividi as questões por tópicos, tá? Os tópicos estão em negrito, inclusive. Esses tópicos significam... Pessoal, vou poder silêncio, a aula já começou. Né? Esses tópicos significam os grupos temáticos relacionados às competências de ciências humanas. Nós temos 6 competências. Ao todo são 30 nas provas do Enem, as 4 áreas do conhecimento. Natureza, humanas, linguagem e matemática. São 30 competências. E a prova de ciências humanas exige 6 dessas 30 competências, que são exatamente essas que estão listadas aí na tela. Ok? O grifo aí é meu. Então, às vezes, a gente fica pensando, poxa, professor, o que é que quer dizer? Ah, não, porque eu vou falar só de geografia, né? Eu vou falar agora de ciências humanas, como um todo. E aí a gente também vai passar um pouco por sociologia, por história. Eu só pediria um pouco de silêncio, pessoal. E
Perceba que esse grifo mostra para a gente exatamente os grupos temáticos que vão ser abordados na prova. Das 45 questões que vão estar presentes na prova, vocês podem ter absoluta certeza que no mínimo, de 4 a 5 questões vão ser sobre cada um desses grifos que estão aí. A primeira competência, por exemplo, ela diz assim, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. O que quer dizer isso na prática? Isso vai ser questão sobre o quê? Sobre etnografia. Quem não entende o significado da palavra etnografia, lembre-se que etnografia é o estudo dos grupos étnicos. A tua identidade é a tua etnia. E o Brasil é particularmente um país riquíssimo quando o assunto é grupo étnico. Só grupos étnicos indígenas, de acordo com o último levantamento do IBGE, nós temos mais de 230, falando 218 línguas diferentes. Eu pensei que só se falava português. Não. No Brasil se fala português, 218 línguas indígenas, e ainda tem os grupos de descendentes europeus que mantêm seus idiomas e dialetos em algumas regiões do sul e do sudeste do país, por exemplo. É disso que essa competência vai tratar. Agora, é lógico que a função do professor aqui, num momento tão tenso como esse, que é a véspera da prova, é de dizer o que é que há mais possibilidade de cair dentro dessa competência, dentro de cada competência. E nesse caso, eu vou destacar o negro. Foi o tema que mais caiu. Tá? Quando a gente fala em negro, a gente está falando disso aqui. Você pode, por favor, avançar o slide? Mais um, por favor. Pronto, olha só. Essa é a análise, na verdade, essa é a identificação dos grupos temáticos da competência 1. Então, o tópico mais abordado é o tópico 2, 3 e 4, de cima para baixo, onde tem escrito História Cultural dos Povos Africanos, a luta dos negros do Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. Além que o terceiro tópico vai falar também sobre o segundo grupo étnico mais abordado, que são os indígenas. Os indígenas. Então, negro e índio, certo, cair no mínimo umas 5 questões dessas 45 que vão compor a prova. Então vamos fazer o seguinte, não vou obedecer essa sequência que tem aí não. Tá? Eu vou obedecer esse roteiro que eu abri aqui, deu a ideia de propor logo ele. Nós vamos resolver questões sobre cultura e identidade agora. Vamos procurar aqui onde nós estamos no nosso livro. No nosso livro, as questões sobre cultura e identidade estão na página 28, tá bom? Aí tem um tópico escrito em negrito no final da primeira coluna, tá vendo? A escravidão e as formas de resistência africana na América. A história cultural dos povos africanos e a luta dos negros no Brasil na formação da sociedade brasileira. Já caíram 17 questões sobre esse assunto, só de 2009 para cá. Porque eu estou me basando no modelo do novo evento. Ok? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: passada a festa da abolição, os ex-escravos procuraram distanciar-se do passado de escravidão, negando-se a comportar-se como antigos cativos. Em diversos engenhos do Nordeste, negaram-se a receber a ração diária e a trabalhar sem remuneração. Quando decidiram ficar, isso não significou que concordassem em se submeter às mesmas condições de trabalho do regime anterior. Então perceba que ele fala já de negros libertos. Onde estão as questões? Não. Então perceba que ele está falando de negros libertos e que encontravam um grande desafio, continuar a viver, mas sem ser tratados como escravos. Porque isso foi o que aconteceu, e eu digo não só com eles, mas também com a mão de obra que foi trazida para substituí-los. Os europeus
Inicialmente foram tratados como se fossem escravos, até que sem usá-las, eles chegaram a se hospedar. Ok? Tanto que o Dom Pedro II, já preparando sagrados à elite paulista, cafeicultora, que não admitiu a abolição e até se incomodava com o fato de 80% da população brasileira ser negra nos meados do século XIX, tanto que um grande artista plástico brasileiro, talvez o maior de todos, Cândido Portinari, tinha sua obra baseada em pintar o povo simples, o povo pobre. Se ele estava pintando os pobres do Brasil, ele só pintava basicamente os negros, populares e indígenas. Ok? Uma vez ele foi convidado pela rainha da Inglaterra, pelo marido dela, para jantar no Palácio de Buckingham e levar suas obras para mostrar. E ele era um cantor, ele era um pintor engajado politicamente, inclusive ele era filiado ao Partido Comunista do Brasil. E aí, até para escarnecer, o marido da rainha perguntou a ele, porque ele pintava, como vocês devem saber, quadros da miséria, o povo trabalhador. O mais famoso quadro dele é um quadro que lembra nós, cearenses, os retirantes. Alguém conhece esse quadro? Muito bem. Aí quando o Duque de Windsor, que era o marido da rainha Elizabeth, olhou para ele e perguntou, o senhor não tem flores para mostrar? Aí ele olhou para ele e disse, não, só miséria. Só miséria. Né? Então é essa miséria, é essa exclusão que o negro, assim que foi liberto, queria se libertar desses grilhões, daquilo que na teoria ele estava liberto, mas na prática ele estava submetido às piores condições de vida. A lei de Terras de 1850, por exemplo, era uma forma de impedir a ascensão social do negro e do pobre. O que é que ela dizia? Ela dizia que mesmo que naquele Paris de 1850, onde se hoje tem terra devoluta quer dizer que ainda não foi ocupada, né? Improdutiva. Tu imagina a quantidade de terra improdutiva que tinha 167 anos atrás no Brasil. Aí o que é que o imperador faz? Ei galera, essas terras improdutivas aí ninguém pode ocupar, só se for por compra. Era isso que dizia a lei de terra, ou seja, era uma lei para impedir que o povo negro e o imigrante pobre, que tinha acabado de chegar da Europa, tivesse um pedaço de terra. Ou seja, ele não dividisse sua vida e eu vou trabalhar com o meu até a hora do almoço, depois da hora do almoço eu vou comer o roçado. Produzir para mim. A lei de terras impediu isso. Então isso foi uma forma de excluir e de manter, de certa forma, o trabalho nada na escravidão. Ok? Então a questão pergunta, vamos à questão agora. Segundo o texto, os primeiros anos após a abolição da escravidão no Brasil tiveram como característica caráter organizado do movimento negro. Não existia movimento negro. Essa concepção do movimento negro vem dos anos 60 para cá, naquela explosão de revoluções que os anos 60 trouxeram. E não foi só, inclusive, na questão étnica. Foi na questão LGBT, foi na mulher, no movimento ambientalista. A década de 60 foi a década das revoluções, todo mundo sabe disso. O movimento punk, o movimento do rock and roll engajado politicamente, Jimi Hendrix, Woodstock, enfim. Então o movimento negro não nasce no século XIX, está errado a letra. Ok? B. A B diz equiparação racial no mercado de trabalho. Falso. Até porque nem noção de mercado de trabalho não tinha ninguém. Busca de reconhecimento do exercício da cidadania. Essa é a resposta. Até porque ela está tocando na palavra mágica, cidadania. Ela tem uma amplitude gigantesca. Cidadania quer dizer direitos, deveres, democracia, justiça social. Que quando a gente fala isso e vê as situações do nosso país, a gente percebe que isso sim é que é um mito. Se existe mito nesse país, o nome desse mito é a cidadania. Aliás, 3 mitos o nosso país tem, né? O que é mito, professor? Mito é aquilo que não é verdade. Quais são os 3 mitos que existem no Brasil? De que a justiça é igual para todos, de que existe democracia racial e que o Estado é laico. Isso que está na lei virou piada agora. Nem o Estado é laico, nem a justiça é igual para todos e nem existe democracia racial. Até hoje. Até se tentou fazer isso na década passada. Está aí a Constituição de 88 também, que é chamada Constituição Cidadã. Mas estão rasgando a Constituição todo dia na nossa cara. Essa é a verdade. Ok?
Então a resposta da primeira questão é a letra C. Na próxima questão que a gente vai fazer, questão 11, já que eu vou fazer por bloco, né? Vocês já perceberam, bloco temático. A gente tem uma charge onde um negro engraxa o sapato de um senhor branco com um jornal aberto e na manchete do jornal está escrito 100 anos da abolição. 100 anos da abolição é em 1988. Foi o ano que se comemorou o centenário que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. É interessante que nessa época, eu lembro, eu era garoto, que nem vocês, tinha meus 16 anos, acho que era 16 anos, 15, 16 anos. Aí eu assisti o desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, do Carnaval, nesse ano de 88, já na Marquês de Sapucaí. Aí os sambas enredos, quase todos homenageando o centenário da abolição. Até porque você sabe que existe um outro mito de achar que a democracia racial levou todos a ter as mesmas oportunidades. É como uma questão de esforço, né? A gente vê muita gente dizendo isso. Se esforce que você consegue. Mas como é que eu vou me esforçar se eu não tenho linha de ônibus na minha casa, se eu não tenho dinheiro com ônibus, se eu não tenho um projeto maravilhoso desse? Nem todas as cidades têm, aliás é uma minoria. Né? Não é questão de esforço, é questão de oportunidades, que tem que ser igual para todos. Né? Aí o que foi que aconteceu? Os sambas enredos, todos criticavam isso. Esse mito da democracia racial. Tinha um deles que dizia assim, ó, era da Mangueira: pergunte ao Criador, quem criou essa aquarela, livre gostou de dar senzala, preso na miséria da favela. Olha só que lindo, né? Enfim, a questão está dizendo isso. Até que ponto é verdade a abolição? Aí ela diz, ó, a imagem está relacionada à situação social dos negros no Brasil, após a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888. O reflexo da charge quer dizer o quê? Letra A, por favor, gente, silêncio. Eu posso garantir a vocês que cada minuto dessa aula vai significar muito na prova. Ela é fruto de uma pesquisa dos temas mais incidentes. E vocês estão percebendo também que eu estou tendo a ousadia de fazer uma aula que não está abarcando só geografia. Eu estou abarcando sociologia, geografia e história. A prova de humanos, duas só, 3 em 1. Então vamos se ligar. Tá? A letra A diz: uma lei que ratificou a libertação dos escravos, impedindo a difusão do preconceito e da discriminação dos libertos. Falso. Não impediu, muito pelo contrário, acirrou. Um ato da princesa Isabel que resultou no fim de mais de 3 séculos de escravidão e possibilitou uma vida digna aos negros. Não. Professor, se cair na prova, na redação, para me argumentar que a democracia racial é um mito, e não existiu isso, eu uso o quê? Eu vou te dar a seguinte sugestão: use estatísticas, como por exemplo, o mapa da violência no Brasil. Isso, mapa da violência no Brasil, não é exatamente um mapa, como você vê no livro de geografia. Ele é um manual estatístico que sai todo ano, dizendo quem mais morre, por que mais se morre, como se morre e onde se morre. Tá? E esse mapa diz, sabe o quê? Que 77% das pessoas que são assassinadas com arma de fogo no Brasil são negros, morando na periferia, do sexo masculino, entre 15 e 25 anos. Isso é uma prova da exclusão. Quer ver outro exemplo? O negro no Brasil ganha em média, 20% a menos que o branco. E a mulher negra ganha 40% a menos. Onde é que está isso? No DIEESE. Vocês estão pensando que eu estou dando a fonte, né? Porque quando você cita a fonte na redação, tua redação se enche de veracidade. Você embasa ela. Isso é fantástico, o cara está corrigindo. Às vezes até ele aprende com a tua redação. Tá? E a outra estatística é o acesso à universidade. Todo mundo sabe que antes das cotas era absurdamente, vergonhosamente baixo o acesso de negros à universidade. E aí eu também incluo indígenas, né? Alunos oriundos da escola pública. Problema que está tentando ser momentaneamente atenuado, não resolvido, atenuado com a política de cotas. Tá? Daí o que é que diz?
os dados do MEC, apenas 4% da população universitária brasileira era negra. Tá? Tem até um documentário que eu gostaria de dar aula de hoje, da várias fontes, para você depois refletir sobre ela. Eu vou tirar duas fontes de documentários, afinal, quando temos mais tempo aqui na nova livro. Então veja esses dois docs. Um se chama A Negação do Brasil. A Negação do Brasil. É um documentário que mostra como a telenovela e as propagandas de televisão destruíram o negro. Tá? E o outro se chama 7% USP. É um documentário que mostra o racismo que os cotistas sofrem dentro da Universidade de São Paulo. Tá? Então fica a dica. A resposta, portanto, da questão é a letra C. Uma lei que libertou os escravos, mas sem viabilizar a inserção deles na sociedade e o seu acesso a direitos sociais básicos. Tá? Bom, gente, você está com o pincel azul aí? Não, né? Vamos usar esse aqui mesmo. Pessoal, eu queria mostrar para vocês agora uma coisa curiosa. Vocês estão vendo o mapa da África aí na próxima questão, né? Vou posicionar aqui, trazer para frente. Vamos ver o que a gente pode saber sobre a África. Que é a de importante na sua discutir em relação ao continente africano. Primeiro, nunca pense que a África é um continente apenas negro. Tá? Existem 3 Áfricas. A África saariana, a África subsaariana e uma região de transição chamada Sahel, que vem pela palavra árabe, que significa borda, beirada, tá? A borda do deserto. Aqui no deserto estão países de característica de pigmentação de pele mais branca, como o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos, são os países do extremo norte da África. Aliás, esses países recentemente tiveram as manchetes, porque foi aí que nasceu a chamada Primavera Árabe, aquele movimento de resistência dos povos, não foram fundamentalistas, nem religiões, nem partidos políticos, nem sindicatos. Até porque esses países são países que praticamente desconhecem a democracia. E essas instituições, como o sindicato, o partido político, quase nem existem nesses países. Foi o povo que acreditava mais, ditadores, mais de 40 anos no poder, falta de liberdade. E aí a crise econômica do início da década passada, que foi cruel, principalmente nesse país, provocando taxas de desemprego que chegaram a 55%. A crise econômica fez com que esses países chegassem a um estado de degradação, de deteriorização social imensa. A população não aguentou mais. Aí um feirante botou fogo no corpo na capital da Tunísia e se queimou. A gente chama isso de imolação. Na frente de todo mundo, deixando uma carta, pedindo desculpa a mãe dele, aos irmãos, aos amigos, mas ele estava fazendo isso que não aguentava mais o sofrimento. Assim começava a Primavera Árabe. Foi uma série de revoltas populares e que conseguiu derrubar 3 governos. O governo da Líbia, esse foi assassinado, o governo do Muammar, do Egito, Hosni Mubarak, Ben Ali, na Tunísia, e ainda fora da África, num país chamado Iêmen, que fica na Península Arábica, o ditador, ao aparecer em público para a população jogou ácido na casa dele. Ele teve que sair às pressas do país para se tratar na Arábia Saudita e nunca mais voltou. Aí depois o professor, então foi uma vitória popular. Não, porque na verdade, depois ele ocupou lá. Depois as coisas ficaram cinzas. E, consequentemente, essa democracia não foi alcançada. Muito pelo contrário, se abriu foi espaço para os fundamentalistas islâmicos. Vocês ouviram essa palavra na TV, fundamentalismo. Mas não existe só fundamentalismo islâmico. Tem fundamentalismo de qualquer lado. Fundamentalismo é radicalista. Tem fundamentalismo judeu, fundamentalismo católico, fundamentalismo protestante. Tá? Existe fundamentalismo em todos os estados. E o fundamentalismo islâmico hoje está tomando conta desses estados que nunca tiveram vergonha de dizer que não são laicos. Aí sim, existe uma sociedade não laica. Tá?
Quer dizer, não ser da religião majoritária significa estar contra a lei. E você participa até de punições, de prisão. Se o teu comportamento vai de contra a moral, né, daquela religião. Okay? Por isso que nesses países homossexuais são condenados à pena de morte. Né? Mulheres que buscam direitos, ou pelo menos buscam a igualdade, até mesmo a educação, são punidas, né? São apedrejadas. Esse é o perigo da gente ficar apoiando discursos falsos moralistas dos fundamentalistas. Depois não tem mais volta. Eles tiram nossos direitos, tiram nossas liberdades. Tá? Muito bem, vamos em frente. Com base nas informações, vamos para a parte de baixo. África subsaariana. Aqui é o contrário. Se a de cima é branca, islâmica, a de baixo é negra. E tem grande proporção de cristãos, além das religiões animistas, que são as religiões tribais, oriundas dos grupos étnicos africanos. Nessa região da África também nós temos os piores IDHs, que são os índices de desenvolvimento humano. É a região do mundo que tem a maior população do mundo subnutrida. Há países em que mais de metade da população não se alimenta com o mínimo necessário, mais da metade da população. Além disso, é a região do mundo que mais tem pessoas infectadas com vírus HIV/AIDS, cerca de 60%. Isso mesmo, 6 em cada 10 pessoas no mundo com HIV estão na parte de baixo da África. E olha que os números melhoraram, viu? Já chegou a ser bem mais, chegou a ser 75%. Hoje a África tem tido sucesso no combate à AIDS. Outra questão importante é que essa região é conflituosa, já que todos os europeus fizeram a partilha da África, nenhum africano foi convidado para discutir como é que ia ficar o campo. Aí o que eles fizeram? Eles criaram fronteiras artificiais que desrespeitavam as fronteiras étnicas, promovendo instabilidade. Em outras palavras, eles pegaram e juntaram quem se odiava, quem falava língua diferente, quem tinha inimizades, quem tinha oposições, e separaram quem vivia na harmonia. Exatamente para desestabilizar a África e poder, assim, mais facilmente tornar um protetorado, uma área de dominação por conta das empresas africanas. Até um ditado na África que diz assim: por favor, meu Deus, não façam que eles saibam que embaixo dos meus pés existe diamante, petróleo e ouro, porque senão minha vida vai virar um inferno. Tá? É exatamente por isso que a potência mundial não deixa a África em paz, pelas gigantescas riquezas naturais que ela tem em sua submissão. E no sul da África tem muitas colônias portuguesas, porque você sabe muito bem que Portugal foi o país pioneiro na tentativa de cruzar a parte de baixo da África para chegar nas Índias. Nessa história de tentar cruzar, no caso das tormentas, muitos navios afundaram, muitas viagens não deram certo, até que Vasco da Gama, né, conseguiu. Mas até aí então, Portugal foi formando feitorias e assim surgiu Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. São 5 países que falam português na África. E o mapa está mostrando o 1 e o 2, Angola e Moçambique. Tá? E o país de número 3 é uma potência econômica, o mais industrializado país africano, já saiu até Copa do Mundo, que é a África do Sul. Um país que fala 11 línguas. Isso é só para te mostrar o grau de diversidade étnica. Eu falo 11 línguas oficiais: Zulu, Xhosa, né, africano. Então a resposta dessa questão é letra C. Ok? Então fica a dica. Enem tem muita questão sobre negros, luta dos negros, contribuição cultural dos negros, África. Agora vamos para o assunto da primeira parte. Aí eu pediria que se abrisse o arquivo de problemas ambientais brasileiros. Tá bom? Problemas ambientais brasileiros. Quem foi selecionado? Problemas ambientais brasileiros. Pessoal, é o seguinte. Agora vamos falar de um tema que é mais incidente ainda do que a África e negros. Problemas ambientais brasileiros. E ó, na moral, esse assunto não cai só na prova de ciências humanas. Ele cai na prova de ciências da natureza também. Tá? Então a gente vai falar agora de um tema que é comum a 2 provas, humanas e natureza, que é o meio ambiente. A relação do ser humano com o meio ambiente. E é óbvio que para discutir o meio ambiente,
a gente tem que ter um conhecimento razoável de geografia física, de biologia, de química, porque são ciências afins e que discutem a questão ambiental. Tá? A página é o número 26. Nós vamos para a primeira questão. E aí a primeira questão já traz um dos mais preocupantes problemas ambientais da atualidade, que é a água. Nós que somos filhos do céu, nós sabemos disso, né? Qual o nome da filme? Problemas ambientais. Problemas ambientais. Viu, turma? A ONU diz que até 2050, 1 bilhão de pessoas não vai ter acesso à água. Quando a gente fala não tem acesso à água, não é que a água não exista, sabe? Não tem água limpa, não tem água perto, e não tem água em condições de comprar lá. É isso que significa não ter acesso à água. Não tem dinheiro para comprar, ela fica muito longe, ou a que tem perto é suja. Certo? 1 bilhão de pessoas estão nessa condição. Tá? E isso inclui, obviamente, a nossa região nordeste do Brasil. Mas vastas regiões do mundo são bem mais secas que a região nordeste. É por isso que a gente chama o nosso clima de semi-árido. Semi. Tem os áridos. Certo? Os áridos chovem 4 vezes menos. Se aqui chove até 1000 milímetros, nos climas áridos chove até no máximo 250 milímetros. E a chuva é mais concentrada ainda. A chuva de um ano todo cai em uma semana. É assim nos desertos. Então essas pessoas, obviamente, precisam de políticas públicas, precisam de ajuda humanitária para poder sobreviver. Sem água não há vida. Então a questão fala sobre isso. Vamos lá então. À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade da água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação. Por que motivo? Por que motivo está havendo mudança climática? É isso que ele quer saber. Por que motivo, por exemplo, regiões que são secas estão ficando mais secas ainda? Por que motivo regiões que são chuvosas estão ficando mais chuvosas ainda? O que está levando aos extremos climáticos? E aí a gente vai lembrar da teoria que não é unanimidade na ciência, mas a maior parte dos cientistas e os mais renomados assinam isso, tá? Do aquecimento global por causa antropogênica. Aquecimento global por causa antropogênica. Quer dizer, o homem é culpado por estar ocorrendo uma mudança na composição química da atmosfera. A atmosfera tem, como você sabe, a capacidade, além de proteger a gente de meteoritos, de radiação gama, um escudo da atmosfera, tá? Ela também nos forma uma estufa. Ela é como um edredom num quarto super gelado, no ar-condicionado. Certo? A atmosfera, portanto, aquece a Terra, aquece de forma a tornar a vida saudável, a vida possível. Senão, quando o Sol se pusesse, a temperatura baixaria até 18 graus abaixo do zero. Você tem que ter aqui mesmo em Sobral, aconteceria isso. A gente já sabe que à noite a temperatura cai. Tu imagina se não fosse a retenção da radiação infravermelha. Porque o Sol emana seu calor, a Terra absorve ele e vai lentamente sendo devolvido para a atmosfera até chegar no espaço sideral perfeito. Por isso que o efeito estufa guarda aquele calor. Então o efeito estufa é do bem. Ele é saudável. O efeito estufa faz bem a nós. O problema é que já se comprovou por estudos em partículas, em porções de ar presas no gelo. Olha como é que os caras estudam. Eles vão para a Antártida, para os picos nevados, e furam o gelo, como se fosse um canudo de recipiente. Como se fosse se colocar um canudo no sorvete. Aí depois retiram, eles usam cilindros de aço, depois abrem o cilindro, cortam bolachinhas, levam para o laboratório e analisam. Aí tem aquelas bolhas de ar presas no gelo e compara a quantidade de CO2 que caiu há 1000 anos, 500 anos, 200 anos, com hoje. É tão precisa a pesquisa que eles conseguem coletar ar preso no gelo de 600 mil anos atrás. Bom, com tanta prova assim, dá para dizer se está ou não aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Dá até para fazer um gráfico, dá sim, certo? Esse gráfico mostra que quanto mais o CO2 aumenta, mais a temperatura aumenta.
Então é baseado nisso que a gente sabe que a Terra está ficando mais quente. E terra mais quente significa o quê? Mais evaporação. Então significa dizer que os lugares que chovem mais, vai chover mais ainda. Qual é o lugar que mais chove no planeta Terra? A Amazônia, a Serra do Mar, as monções asiáticas? Não, onde mais chove é o oceano, é lógico. Afinal, a maior fonte de evapotranspiração do planeta é o oceano. É natural que chova mais no oceano. Às vezes a gente está aqui, ó, na maior seca, termina chuvas lá pela metade de maio, mas lá dentro do maio continua chovendo muito, certo? E as mudanças climáticas estão fazendo o mar ficar mais quente. Consequentemente, a chuva está se concentrando mais no mar e começando a formar áreas secas nos continentes. E o pior, dentro desse mar quente formam furacões. Por isso que os furacões estão ficando mais constantes e mais intensos do que já se registrou na história. Esse ano, por exemplo, aconteceu uma coisa curiosíssima. Numa mesma semana, tinha 3 furacões ao mesmo tempo, acontecendo na mesma região do mundo. Um se chamava Vilma, que estava morrendo, um se chamava José, que estava detonando, e o outro se chamava Maria, que estava entrando. Tá? E aí as ilhas do Caribe, o Caribe é a parte insular da América Central, foram devastadas. Foi embora tudo, rede elétrica, estradas, a água potável acabou. Né? Porto Rico até hoje está em estado de calamidade. Você sabe que Porto Rico é um estado americano já. E como é estado latino, esse presidente racista dos Estados Unidos fez, até hoje não deu nem as caras lá. Assim como aconteceu na era Bush, quando New Orleans foi devastada pelo Katrina. E Bush sequer apareceu para ver a população. Dizem os analistas políticos que o Katrina ajudou até ele perder a eleição, porque a população se tocou que estava diante de um presidente que via diferente de negros e brancos. Afinal, New Orleans é uma região que predomina a população negra dos Estados Unidos. Então, é lógico que o calor, o aumento da temperatura, está promovendo mudanças no ciclo da água. Por isso que a resposta à questão é a letra E. A origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que atividades antropogênicas são capazes de provocar interferências em escala local e global. Gente, essa imagem que apareceu no comecinho, a vez aí, ela chama atenção para a importância do tema ambiental nas relações humanas. Aí diz que só de 2009 para cá, já caíram 55 questões. Então esse assunto assume o primeiro lugar entre os mais incidentes na prova humanas. Tá? Professor, já que você tocou nesse assunto, antes que calma, tá? Porque você está falando tanto, daqui a pouco vai ter que fazer nem metade das questões. Mas tudo bem, o importante é a intensidade e não a quantidade. Né? Então vamos lá. O assunto que mais cai entre humanos e Enem são as questões ambientais contemporâneas. Em segundo lugar, está o espaço agrário. Em terceiro lugar, o negro. Tá? Em quarto lugar, a globalização e a revolução tecnológica. Em quinto lugar, aparece. Agora eu mesmo estou em dúvida, porque eu mesmo organizei aqui. Em quinto lugar, geopolítica. Tá? Isso são as relações de poder. E o sexto tema que mais cai são os índios. Tá? E ainda cai bastante indústria, espaço agrário, espaço urbano, tá? E as questões ligadas ao patrimônio cultural, material e material. Eu citei 8 temas que os dois significam no mínimo 40 segundos. Depois eu repito para vocês, tá bom? Se vocês quiserem anotar. Aliás, antes que a aula acabe, eu quero deixar bem claro o seguinte. Vocês já perceberam um pouco, de tanto eu falar em estatística, de que eu sou um pesquisador da causa, né, do Enem, não é de hoje. Desde 2008 que eu comecei essa pesquisa, quando já soube do Enem com essa amplitude nacional, eu deixar de ser apenas uma prova do alcance que é uma prova diagnóstica, como é o IDEB, por exemplo, os PAES, e passou a ser uma prova de acesso à universidade. É o principal portão de universidade na América Latina. Aliás, o Enem, não sei se vocês sabiam, é o segundo maior vestibular do mundo. Ele só pede para um vestibular num país que também, se não perdesse para esse país, que é a China, né? Você sabe que a China vai fazer um momento de crescimento econômico gigantesco, e quando o país cresce economicamente, a sua população, se for muito pobre, que é o caso da China, a
Acho que é um país rico, mas a população pobre. Né? Tipo o Brasil. Aí é lógico que é uma demanda reprimida muito grande da população de se qualificar. Então, por isso que hoje o grande negócio da China se chama educação. Tá? Só que lá eles não veem a educação tanto como um negócio, né? Como federalista, a gente não faz comunista. Na verdade, não vai ser comunista e socialista. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco sobre o Chile. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: preocupado com essa distância que a gente tem, o pessoal viu conhecer vocês agora, já na véspera da prova, eu criei em julho de 2016 uma página dedicada ao Enem. Eu queria que vocês conhecessem a página. Nessa página tem dicas, tem simulados temáticos. Por exemplo, professor, eu queria estar com o professor de questões urbanas, pois lá tem simulado só sobre cidades, só sobre espaço agrário, só sobre colonização, só sobre negro, só sobre índio. Tá? Então, se você quiser conhecer essa página, você acessa no link que procura de barra no Facebook, marcoslobo.email. Eu acho que assim se acha. Tá? É porque a minha página tem o mesmo nome do meu perfil, e às vezes alguns confundem. E perfil não, porque perfil às vezes o cara dá sua opinião política, e às vezes as pessoas não gostam. E hoje em dia está havendo uma política de ódio tão grande, só que eu penso diferente de você, né? Você me odeia, você nem me conhecer, e está virando, quem sabe isso aí vai ser um ódio da negação da inteligência. A cultura do ódio no Brasil. Bom, mas vem só um minutinho. É marcosgroup.email. Assim, eu acho que quem tiver acesso à internet pode até deixar, se consegue achar. O símbolo da página são duas mãos abertas com uma mão. Eu tenho mais de 400 postagens de junho do ano passado para cá. A maioria delas dedicadas ao Enem. Aí, inclusive, com estatísticas, alguns de fotos sobre fenômenos, curiosidades geográficas, filosofia, história, sociologia. Bom, agora eu quero discutir a questão 2. Tá bom? Na página 26. E essa questão é uma questão linda, gente. Sabe por quê? Porque ela pega o mapa do Brasil e faz tipo uma espécie de panorama dos problemas ambientais brasileiros. E quais seriam os principais problemas ambientais brasileiros? Como é seu nome, meu querido? Antônio. Antônio, por favor, vai passando as imagens, aí eu começo a separar para chegar no que eu queria. Tá? Volta só um pouquinho, só para que vocês conheçam isso aqui, mais um pouco. Tá bom? Mais. Só mais uma para frente. Pronto. Mais uma, por favor. Mais uma para frente. Pronto, tá bom aí. Gente, a questão ambiental do mundo, ela não é velha, não, é recente. Quando eu digo questão ambiental, é preocupação com o ambiente. A formação de fóruns, de conferências, tá? A criação de fundos, de leis, para proteger o ambiente. E como você sabe, tem um ditado que só fecha a porta, pode ficar tirado de cerca elétrica, para o lado não passa, né? E foi assim que aconteceu com o ambiente. Para que a sociedade se tocasse de que é preciso a gente ter preocupação ambiental, foi preciso acontecer tragédias. Por isso que eu coloco nessa imagem que ocorreu o despertar pelas tragédias. Aí a gente tem, por favor, silêncio aí atrás, problema do derramamento de óleo, né? A emissão de gases de estufa. A própria Segunda Guerra Mundial foi um problema ambiental, porque ela trouxe explosões atômicas, armas químicas. Nós tivemos, por exemplo, acidentes industriais gravíssimos, como o acidente de Bhopal, na Índia, em 1984, quando milhares de pessoas morreram envenenadas sem nem sair de casa. Tá? Talvez o mais famoso seja aquele que aconteceu num continente rico, né? Quando o México é rico, a gente sabe que o alarme é muito maior, né? Por exemplo, na África, no domingo retrasado, morreram quase 400 pessoas, a explosão de vários quarteirões do centro da cidade, um ataque terrorista. Teve gente aqui que nem sabe que aconteceu isso. Foi igual numa cidade chamada Mogadiscio, a capital da Somália. Aí na França, se matar hoje na rua com um tiro, vai ser preces no mundo todo, né? Todos são destruídos, Paris, para você ver como é seletiva a humanidade, inclusive a mídia, a imprensa. Mas vamos lá. Essas grandes tragédias ambientais trouxeram despertar. Aí surgiu na década de 70 o movimento ambientalista, né? 60 para 70, o Clube de Roma, depois as conferências da ONU. A ONU, como vocês sabem, é a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1946, aliás,
E no ano de 1968, ela traz a primeira grande preocupação com o meio ambiente, que vai se materializar em 72, quando ela faz a primeira conferência internacional do meio ambiente. Pode passar mais um slide? Tá? E nessa conferência, feita em Estocolmo, na Suécia, ela criou o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. PNUMA. É como se fosse um IBAMA mundial, tá? Um IBAMA do mundo. E aí o PNUMA, ele angaria fundos, ele faz relatórios, e hoje a principal preocupação do PNUMA é a mudança climática, o aquecimento global. Mas também tem a questão da água, do solo, da desertificação. Aqui eu coloco até uma lista, os principais problemas ambientais da humanidade. A gente pode dividir-los até por setor. Tem os problemas da atmosfera, da litosfera, da biosfera. Da atmosfera são as mudanças climáticas, né? Com a intensificação do efeito estufa e o consequente aquecimento global. E as consequências do aquecimento global, que é o derretimento de geleiras, né? A queda da camada de ozônio, também as chuvas ácidas, o smog e a inversão térmica, que é quando o ar fica extremamente poluído em cidades e passa muitos dias sem chover, como São Paulo, né? De junho e julho, e está no auge do inverno, não chove. É diferente do que a maioria da gente pensa, nós que somos filhos de sertão, o inverno não é época de chuva. Chover em inverno é coisa exótica. Inverno significa frio. Então a evaporação diminui. Se diminui a evaporação, diminui a formação de nuvem. Consequentemente não chove. Chuva de verão. É para terminar de chover no final do verão. E nem diz o Tom Jobim. São as águas de março fechando o verão. Quando o verão termina de chover. Então, se você chamava de inverno aquela época chuvosa entre o Carnaval e a Semana Santa, mude. Aquela época se chama verão e outono. É essa época que se chama de Ceará. Ok? E ali, nesses lugares onde passam muitos dias de chuva e já são muito poluídos, nas grandes metrópoles, a atmosfera fica muito poluída por partículas em suspensão que não foram dispersadas pela chuva. Elas descem e formam uma capa, que dá até para ver. Isso é o smog fotoquímico, tá? E obviamente vai produzir problemas gravíssimos de trato respiratório. 6 milhões de pessoas, são da ONU, 6 milhões de pessoas da Organização Mundial da Saúde morrem por ano por causa de doenças diretamente e indiretamente provocadas pela poluição. E o país que mais morre gente é a China, tá? Que bateu os Estados Unidos, já é o maior emissor mundial de gases de estufa. Principalmente o mais poluente dos gases de estufa, os óleos do carvão. Porque o carvão deixa partículas que formam dióxidos, né? De enxofre, de hidrogênio no ar, que formam chuva ácidas e intensificam o efeito estufa. Aí eu também coloquei o desmatamento da biodiversidade, a desertificação, deslizamentos e soterramentos e a poluição hídrica. Antônio, mais um pouco para frente, vai. Mais. Essa imagem que vocês vão ver é uma imagem que é o símbolo do problema ambiental brasileiro nesse período que nós estamos passando. Entre os meses de agosto, setembro, até mais ou menos a metade de outubro, o Brasil é dominado pelas queimadas. As queimadas são provocadas por fatores de ignição, que se quadrunam. Tá? Fatores de ignição natural. Quais são esses fatores? O que é ignição? Ignição é botar fogo. Tá? É acender o fogo. Quais são os fatores que naturalmente fazem a biosfera brasileira queimar? Primeiro, o ar seco, a umidade relativa baixa. Segundo, temperatura alta. Terceiro, ausência de chuva. E para piorar, se tiver rajada de vento forte, para ajudar a espalhar o fogo. Então, o mato seco, a vegetação já perdeu parte das folhas, a terra, a radiação solar intensa, a umidade relativa do ar baixa. Isso é um fator natural de incêndio. Enquanto a gente está aqui do alto, está havendo o maior incêndio florestal já registrado no estado de Goiás. 30% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um lugar mágico, lindo, gigante, do tamanho mais ou menos da metade da cidade de Fortaleza, está pegando fogo, sem controle. Tá? Tem até uma desconfiança que a Polícia Federal está investigando que esse fogo foi provocado criminosamente por autistas que ficaram chateados com uma lei que ia criar o parque. Tá? A gente está vendo um terrorismo ambiental no Brasil. E isso pode ser percebido com as políticas que estão sendo afrouxadas
em relação ao desmatamento da Amazônia. Tá? Observa o quanto já se desmatou no Brasil. Vai em frente agora, bem mais. A gente vai para o tópico desmatamento. Ó, mais. Chegar no mapa do Brasil com uma mancha vermelha gigante. Vai em frente. Continuar, eu falo separar na hora de chegar. Mais. Pronto, aí ó. Volta lá. Isso. Olha só, isso que vocês estão vendo na tela são os biomas do Brasil, tá? Cada tom de cor bioma. O verde escuro e o verde claro, lá são as florestas tropicais. Ali em cima da Amazônia, ok? Lá, mais acima aqui, ó, da Amazônia. Certo? Essa parte laranja é o cerrado, ok? Esse pouco verde que você vê aqui é o que restou da Mata Atlântica. Aqui no extremo sul é o Pampa. E essa parte aqui, ó, esse cantinho é o Pantanal. E essa parte branca aqui, bege, quase branca, é o nosso bioma da Caatinga. Aí ela me pergunta, professor, e essa parte vermelha? Que bioma é esse? Essa parte vermelha não tem mais bioma. É o que já foi desmarcado, ou no mínimo antropiizado, ou seja, perdeu a vegetação natural. Ela foi transformada em pasto, que é o principal destino das terras brasileiras que têm todo o cobertura vegetal original. Elas iam pasto, elas se transformaram em monoculturas, em áreas de extrativismo vegetal, quando a gente planta florestas, imagina ali, plantação de eucalipto, ou então viraram áreas urbanas, represas e áreas de mineração. Ok? Então esse é o maior problema do brasileiro, o desmatamento. Que obviamente, para perceber, ele é muito mais forte na Mata Atlântica. Vai em frente. Aqui tem os percentuais, ó, os biomas mais desmatados. A parte desmatada é essa parte que está com a cor marrom. Ó, Caatinga 45, Cerrado 50, Mata Atlântica 91,5, não dá para ver mais baixo, mas o Pampa é o terceiro mais desmatado. Desculpa, o segundo mais desmatado, 54, né? Seria Mata Atlântica, Pampa, Cerrado, Caatinga, os quatro mais desmatados. E os menos desmatados são a Amazônia e Pantanal. Porém, a Amazônia não é cara. Diferente do que muita gente pensa, a Amazônia não tem uma situação ocupada ao mesmo tempo que o resto do Brasil. Em 1970, gente, ó, 1970, só tinha 1% de Amazônia desmatada. 1%. Então, o que mais assusta quando a gente fala de desmatamento da Amazônia é a velocidade. E o quanto esse desmatamento aumentou nos últimos anos. Quer ver? Vamos em frente. Observe só, isso aí é o que já se perdeu de Mata Atlântica. Mais em frente, por favor. Isso aí é o que já se perdeu de Amazônia. Perceba que o desmatamento da Amazônia, que é a parte vermelha, ele está concentrado nas comunidades. Né? No início, ele ocorria ao longo dos rios, porque os rios são as principais artérias de penetração de comunicação na Amazônia. Na Amazônia é muito delicado por conta do clima, da densidade da floresta, né? Das questões geológicas, você construir estrada, ferrovia, as pessoas se locomovem embaixo. É a área do Brasil onde mais se usa o transporte rodoviário. Que é natural, que com o ciclo da borracha, né, as primeiras atividades agrícolas, a Amazônia tenha sido ocupada pelas beiradas dos rios, como você vê aquelas manchas lá no meio, ó, penetrando. Então foi um desmatamento no sentido leste-oeste, penetrando do baixo curso até o médio curso do rio. Ponto. Mas quando chegou os anos 80 e ocorreu a modernização da agricultura brasileira, qual é a consequência do ponto de vista espacial de uma modernização agrícola? Ela começa a ocupar terras que outrora a gente dizia que não prestavam para a agricultura. Terras onde os eram ácidos, lixiviados, não tinham nutrientes, então se evitava plantar lá. Ou então não tem água, como no nosso sertão, a deficiência hídrica, pedregoso, excesso salino. Só que com a modernização agrícola se corrige a falta d'água com irrigação, se corrige a falta de nutrientes com fertilizante, se corrige a acidez com calagem, se corrige a topografia com granularização, se corrige a logística à distância, com internet, com sistemas de georreferenciamento, com estradas, com portos fluviais, e tudo isso aconteceu. Por isso que você vê na televisão aquela rede gigante de TV que o Brasil tem dizendo água é pop, água é técnica, água é tudo. É tudo isso que ele diz, mas é outras coisas também. O agro é desmatamento. O agro não é sustentável. O agro ocupou terras que tinham função florestal. E floresta é diferente, muita gente pensa dá lucro. Floresta dá muito mais lucro em pé do que derrubada.
porque existe um lucro virtual embutido nisso. O equilíbrio climático, a manutenção da biodiversidade, a existência de exploração de fármacos, de essências, que essa floresta pode oferecer, que pode promover desenvolvimento sustentável, tem o ecodomismo. Tudo isso é eu diria, o ônus que a floresta, é o bônus que a floresta tem para oferecer. Quando você derruba para criar boi e transformar ele em carne para exportar, você está optando por algo que seria, eu diria, efêmero, um uso efêmero, e que nunca mais vai ter a recomposição. Por isso, gente, o desmatamento da Amazônia é fruto do avanço dessa fronteira agropecuária, principalmente a pecuária. Continua, Antônio, por favor. Olha essa foto, como ela é impactante. Ela mostra uma área na Amazônia que só sobrou água. E o próprio boi está sentindo o efeito do desmatamento. Todos eles ficam ligados com essa área. Continua. Nessa aparece uma das atividades econômicas mais cruéis que se faz no Brasil. Se você quiser trabalhar no inverno, trabalhe numa carbolinha. Normalmente esses estados são muito quentes, a temperatura chega a 45 graus. Mas vai imaginando trabalhar numa temperatura ambiente 45 graus e ainda dentro de um iglu de formação de carvão vegetal. É um trabalho totalmente insalubre, que agora o governo federal mudou a lei desse tipo de trabalho. Ele disse que só é considerado trabalho escravo se tiver tudo isso que você estiver vivendo aí, a insalubridade, a imundície, até o desfalecimento das condições físicas, da pessoa trabalha até a exaustão. Só é se tiver tudo isso, mas uma arma de fogo apontada para você que vai trabalhar. Eles mudaram isso na lei, colocaram esse recado. Só é se a pessoa for forçada, coagida, o uso de arma. E é lógico que esse absurdo a sociedade está reagindo. Tanto que a lei foi temporariamente suspensa. Certo? Essa mudança da lei. Porque o agro que eu falei que é TEC, que é tudo, ele não só desmata, ele não traz problema ecológico, mas ele é atrasado socialmente. Ele usa trabalho escravo, ele tem relações até pré-capitalistas de trabalho, né? Onde não tem salário, tem escravidão por dívida. O agro também concentra a terra. E se o assunto é concentrar a terra, todo mundo aqui sabe que historicamente a terra no Brasil já é concentrada. Começou com as Marias, e outro com aquela lei de terras que eu falei de 1950. Só que com a chegada da valorização de terras que antes não valiam nada, que estavam isoladas, onde só quem se importava com ela eram os nativos, os seringueiros, os índios, os agricultores familiares que migraram da Amazônia, saindo aqui de Fortaleza, gente de Fortaleza até de 40. 50 mil cearenses, 50 mil foram embora da Amazônia, numa década só. Ao todo foram 400 mil migrados. Mas no chamado Exército da Borracha, aquela ponte metálica que tem ali na Bradiracema, em Fortaleza, não sei se vocês conhecem, é o porto, ali ficava lotado de gente, abandonando o seu chapéu de palha, de carro para fabricar jardim de Sobral, das atenças para Fortaleza, a chance de estar indo para o paraíso, para um lugar que chovia. Quando chegaram lá, encontraram um inferno verde, malária, febre amarela, 20% deles morreram. Aí o que foi que aconteceu? Acabou o ouro, acabou a mineração, acabou a borracha, eles voltaram para o Ceará? Não, ficaram lá, tiveram filhos, netos, bisnetos. Quer dizer, formaram gerações. São exatamente esses caras que foram para a Amazônia, que agora você já visto para o negócio. Quando eles tomaram posse de terra, ela para o negócio chegar lá e grila a terra. Grila e falsificar a ocorrência para tomar posse dela, da terra. Aí qual é a opção de um cara desse? Ele tem três opções. Ou ele vai embora, deixa o cara na casa dele, migra para a cidade, vai virar favelado na cidade. Tá? Ou ele resiste e entra no movimento de resistência, como é esse termo. Ele denuncia o Ministério do Trabalho. A Igreja Católica, sendo uma parte da Igreja Católica que é muito ativa politicamente. Tá? É a Igreja Progressista. E existem algumas organizações, como a Comissão Nacional da Terra, que faz denúncias, e vocês vão visitar o site da CPP no Facebook. CPP, Comissão Nacional da Terra. Impressionante o que tem lá. Sobre denúncias de trabalho escravo, genocídio, matança índia. Então, na verdade, o agronegócio também é sangue, né? Além de ser socialmente atrasado, que é algo sim. Bom, para terminar, vamos fazer a questão, né, sobre os problemas ambientais brasileiros. Ó, vocês estão vendo, nessa questão de número 2, duas linhas pretas, uma em cima e uma embaixo da Amazônia. Essas linhas significam frentes de desmatamento, tá? E a
Essa aí, ó, que você passou agora. Olha aí, ó, como conhecido. Tá vendo, ó, o nosso mapa? Então dá para perceber que o problema dele está mais extenso quando a gente escalar, né? A escala, a extensão mais extensa do Brasil é esse grande arco de desmatamento. Lógico que os problemas que eles citam aí nos itens são verdadeiros. Existe desertificação. Não, a principal área afetada pela desertificação é o semiárido, a caatinga, mas também ele ocorre no cerrado, certo? Cerrado é a caatinga. O que é desertificação, professor? Vou falar nisso, já que eu vivo numa cidade que sofre a desertificação. Sobral está no mapa da desertificação. Principalmente o nosso município vizinho, Miguel Silva, tá? Onde já está instalada. Deixa eu mostrar imagens para vocês da desertificação. Agora é lá no final, tá? Lá no final. Vai, mais. Todo esse material está na minha página, viu, gente? Você pode estar aí, ó. Opa. Volta. Pronto. Deixa nessa imagem. Ó, perceba aí que nessa imagem o solo já foi embora. Mas só que significa o solo ir embora? Ele ser sulcado por processo erosivo. Tem dois tipos de erosão, meus amigos. Existe a erosão laminar e a erosão linear. A laminar ela é invisível, ela vai através das laminas do solo. Você nem percebe. Você só percebe a produtividade caindo. Tá? A linear não, ela forma sulcos, fosforópolis. Okay? Grandes crateras na superfície. E a desertificação é causada por quê? Agora volta para o primeiro slide. Não, primeiro não, os anteriores a esse top. Ó, é o texto, ó. A desertificação, de acordo com a ONU, é a degradação de terras áridas, semiáridas e subúmidas secas. O que quer dizer isso? Climas que já passam por deficiência hídrica. Não só o que é deficiência hídrica, é matemática pura. É quando evapora, mais do que chove. Quando evapora, mais do que chove. Então, se você vive em um ambiente em que evapora mais do que chove, você já está suscetível à desertificação. E o que é que falta para desertificar? Aí é que entra o manejo do solo. Por isso que a definição diz: a desertificação é a degradação de terras áridas, semiáridas e subúmidas secas, e que sofreram desmatamento, queimada, mineração, super pastoreio, que é criar gado mais para taxa de menos, né? A compactação do solo, a stratificação, então a agropecuária extensiva em geral, as técnicas erradas de irrigação e principalmente de desmatamento. Aqui, por exemplo, no semiárido, sabe qual é o maior motivo histórico de se desmatar o semiárido? Obter lenha. E isso para servir de energia. Não é à toa que quando a gente chega num município, numa vila mais isolada, você pode perceber que é comum ainda se usar lenha. Comum para cozinhar, se usa lenha nas padarias de Sobral, se usa lenha nas olarias do Vale do Acaraú, daqui até o Vale do Acaraú e do Coreia, só tem a cidade que fabrica aquele tijolo. Por quê? Porque você tem argila, aí você cozinhar argila, cozinha com o quê? Com lenha, tira de onde? Da caatinga. Além do gesso, de outras atividades mineradoras. Esse é o próprio causador da desmatamento que consegue identificar a desertificação. Mas a questão está perguntando o que é correto sobre o mar. E o correto tem a ver com aquela linha que tem debaixo da Amazônia. A resposta é a letra D. O arco sul do desmatamento amazônico é baseado principalmente no tripé madeira, soja, pecuária. Ok? Então a resposta D está. Queria que tu colocasse, só antes da próxima questão, só o gráfico que mostra o desmatamento. Então, antes, voltando. Olha, eu vou mostrar para vocês um gráfico que foi publicado no G1 e tirado por INPE, mais. Pode voltar. Vai. Mais. Pronto, aí, ó, o gráfico. Esse gráfico mostra o quanto se desmatou na Amazônia de 1988 até 2012. Aí você perceba que é uma coisa interessante. Quanto mais o Brasil cresceu no agronegócio, o preço das commodities, que é quando a gente vai falar em inglês, produtos primários, agrícolas ou minerados, né? O preço das commodities valorizou, aí que as pessoas plantaram mais, mineraram mais e assim desmataram mais. Mas perceba que, curiosamente, nos últimos anos, houve desmatamento, houve diminuição do desmatamento, mesmo que o desmatamento foi ocorrido em todos os cenários de governança. Desde o governo Sarney, em 88, passando por Collor, FHC, Lula, Dilma,
Só que houve uma redução. E a triste notícia, que eu não tenho para mostrar gráfico, que não saiu, é que voltou a subir o desmatamento. Tá? Nesses últimos 2 anos, o aumento de 60% em comparação com os anos anteriores. Tá? Agora vamos para a questão sobre a erosão. E aí tem aquela música do Luiz Gonzaga. Lembra? Vamos acompanhar isso aqui, gente? Ó, questão número 3. Pode colocar a música agora? Pode. Vamos ouvir isso aqui. Olha como o Luiz Gonzaga, o rei do Baiano, fala da erosão. Tem um vídeo. Pode ser isso, são as rabinas. Obrigado, Antônio. Não sei se vocês viram as imagens. As imagens mostravam diferentes tipos de erosão. Né? O Gonzaga não falava. A erosão é como uma serpente que vai lançando sobre o chão, arrancando sua superfície. Então vocês viram ravinas, mossorocas, que são formas de erosão existentes. E na segunda estrofe, não sei se vocês estão prestando atenção, ele diz o que é preciso para conter erosão. Aí mostrava aqueles degrauzinhos das montanhas, que é a curva de nível. Na verdade, a curva de nível é um monte de dados da natureza para a curva. Cuidado com isso, viu? E terraceamento é quando você usa uma máquina, ou seja, você usa a ação humana para fazer o degrau artificial. Que é como na China eles fazem, naquelas hipóteses, para evitar a tal erosão laminar. Ok? Então, com base nisso, a pergunta é. Questão 3. A canção Erosão, que é a autoria de Walter Santos e Teresa Souza, interpretada por Gonzagão, em 1981. 1981 foi o primeiro ano que eu vinha a Sobral como criança. Interessante que eu vim de trem. Existia linha de trem para cá. Né? E a gente via campo de algodão, entre o sul e Sobral. Mudou tudo. Inclusive por causa da erosão. Um dos maiores responsáveis pela erosão ter aumentado no Serra foi o algodão. Tá? Uma das práticas que mais pronuncia que a erosão existe. Continuando. Ele diz assim, fala de um fenômeno recorrente em algumas localidades do Brasil. Sobre esse fenômeno, assinar a alternativa correta. A ocorrência dos processos erosivos, em grande parte, vem de agentes endógenos. O que é agente endógeno, professor? São os que vêm do interior da Terra. Não tem a ver com a erosão. Agentes endógenos são agentes bruscos ou lentos. Quais são os bruscos? Terremoto e vulcanismo. E quais são os lentos? É o tectonismo. Ambos constroem relevo, fazem existir essas grandes cadeias de montanhas, ou então provocam catástrofes naturais. Então não tem a ver, a erosão não é provocada por isso. A erosão é de cima para baixo, não de baixo para cima. É uma ação de agentes atmosféricos facilitada pelo desmatamento, pelas queimadas, ou seja, pela retirada da cobertura vegetal original, que serve como um banco do tempo da erosão. Então você já viu a resposta. Né? É a letra D. Né? Ameaça, desculpa. Pode ser considerado fatores que contribuem para o aceleramento da erosão, o desmatamento e as queimadas. Letra D de gato. Quarta questão, ele faz uma geral sobre os biomas brasileiros. Em geral, gente, eu queria dizer que os biomas brasileiros, todos merecem ser preservados. Não tem essa conversa que um merece mais que o outro, não. Sabe por quê? Porque todos são ricos em biodiversidade. Ah, é a
caatinga, professor, que mete as folhas, que tem espinhos, que tem uma imagem assim um pouco inóspita, não tem nada a ver com isso. O nome disso aí que a caatinga tem é resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar a uma condição de adversidade. Nós, por exemplo, temos que aprender com a caatinga. O sertanejo é um pouco também caatinga, porque ele é resiliente, ele resiste. Ele só vai embora, como dizia a música, só deixa o meu carinho por último, só vai embora na última. Por ele fica. Tá? Então, por isso que todos os biomas brasileiros, em especial a caatinga. Por que é em especial? Porque de todos os biomas do Brasil, a caatinga é o menos protegido. É o que o menor percentual que tem em área de preservação. Tem dois tipos de área de preservação. Uma fica a dica, a de proteção integral e a de uso sustentável. A de proteção integral é que você tem um rigor da lei maior. Você só pode no máximo visitar, contemplar, fazer uma trilha, tipo que você faz na linguajar, no parque. Tá? Tem até monitorado, 3 dias. E a área de sustentável não, pode ter atividade econômica, mas tem que ter com racionalidade, como o nome diz, com sustentabilidade. Umas reservas extrativistas, por exemplo. Ok? Muito bem. A questão diz: o território brasileiro possui diversos biomas, entre os quais se destaca a floresta amazônica, o cerrado, a Mata Atlântica, e é correto afirmar. Aquilo que eu acabei de falar, é correto afirmar a letra D. Uma evidência comum entre esses dois biomas é que todos têm alta biodiversidade. E por isso, inclusive com espécies endêmicas. Endêmica, gente, é quando a espécie é exclusiva do bioma. Você sabe qual é o bioma brasileiro que tem o maior percentual de espécies endêmicas? A caatinga. 60% de todas as plantas da caatinga só existem na caatinga. É por isso que o desmatamento da caatinga pode promover a extinção de um banco genético que não se encontra em nenhum outro lugar do planeta. A gente considera os ambientes que são muito ricos e muito degradados, ao mesmo tempo, os dois, de hotspots de biodiversidade. Tá? Isso, palavra em inglês. H-O-T, hot, S-P-O-T, spot. Hotspot de biodiversidade. É quando ele é super degradado, mas ao mesmo tempo muito rico. No Brasil, pelo que eu expliquei, vamos ver se você consegue encaixar. Uma pergunta relativamente difícil, vamos ver. Dos 6 milhões brasileiros, quais são os 2 que são hotspots de biodiversidade? Ele tem que ser mega biodiversificado e mega degradado. Então qual seria? Mata Atlântica, sem dúvida, e Cerrado. A caatinga só não consegue ser porque tem um limite da biodiversidade, tem que ter mais de 7 mil espécies de plantas diferentes. E a caatinga tem aproximadamente 1.000 espécies. Tá bom? O que não deixa de ser rica em biodiversidade, mas não chega no nível do hotspot. Tá bom, gente? Agora eu quero falar de um novo assunto, tá? Vou pular questões. Você já tem o gabarito. Eu quero falar do espaço agrário, que é o segundo tema que mais cai no Enem, em humanas. Tá? Eu já falei algumas coisas sobre o espaço agrário nessa discussão. Outro material? Não, não precisa de novo slide não, nessa, tá? E aí, tem um mapa do Brasil, na página 27, atenção, por favor. Quanto mais escuro tiver a região do mapa do Brasil, quanto mais escuro tiver a região do mapa do Brasil, significa que mais moderna é a agricultura. Vocês têm um gráfico ali, assim, uma legenda, tá vendo? Tem gente que diz assim: ei professor, você não falou uma coisa, vai cair cartografia no Enem, aquela parte de escala, produção, mapa. Gente, só o fato de ter um mapa ali já é cartografia. Não é porque não teve uma questão de escala que caiu cartografia. Tá? O que mais cai ali é a cartografia temática, que é aquela onde a gente escolhe um tema para discutir um fenômeno dentro do mapa. Como nesse caso. Nesse caso, o fenômeno é o grau de modernização. E aí a gente conclui, ao olhar o mapa, que a tal modernização agrícola brasileira, que faz com que aquela propaganda diga que o agro é tech, esse tech é de tecnológico. Ah, pouco para conversar. A tal modernização da agricultura brasileira, viu? Ela começou recente, até porque o Brasil não é um país que há tanto tempo assim se industrializou. Só pode ter modernização se tiver primeiro indústria.
Porque é a indústria que vai produzir as máquinas, os fertilizantes. E também se tiver desenvolvimento científico, pesquisa. Aí o Brasil fez isso. Primeiro ele se industrializou e depois ele incorporou isso que eu posso chamar de pacote tecnológico. Tá? O trator, a irrigação. E aí qual foi a consequência da modernização agrícola? Principalmente da introdução de fertilizante. A produção aumentou sem precisar aumentar a área plantada. A gente deu um nome para isso. Aumento de produtividade. Ok? E é óbvio que essa produtividade aumentou mais nas regiões que estavam mais próximas da tecnologia. Por isso que quando a gente olha no mapa, agora por favor, olha no mapa, a parte de baixo do Brasil, que é onde está São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, é a mais moderna na agricultura. Tá? E quando a gente vai para a Amazônia, lá no norte, e aqui para o Nordeste, vai começar a ficar menos moderno, mais extensiva e intensiva a agricultura. Mas mesmo assim tem modernização sim. Agora é pontual. Pontual é aqui e acolá. Aqui no Ceará, por exemplo, quais são as principais áreas modernizadas? São essas áreas irrigadas que produzem frutas para exportar o deserto. Como, por exemplo, o Baixo Agaraú, lá em Marco, o Baixo Aguaribe, lá em Quixeré, no Rio, Tabuleiro do Norte. Tá? Essas são as áreas mais modernas de agricultura. No Vale do São Francisco. A modernização da agricultura do Nordeste é marcada basicamente pela cultura de exportação, que só é possível com o uso de tecnologia de irrigação. Tá? E no oeste da Bahia, onde temos aquela vida diária de avanço da soja. Aliás, a soja é o maior símbolo da modernização da agricultura brasileira. Ela foi trazida pelos imigrantes alemães no século XIX e era plantada só em estados brasileiros de clima mais ameno, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Mas a partir dos anos 80, os corrigidos solos criaram sementes modificadas de soja que conseguem se adaptar ao clima seco. Hoje a soja é plantada no Pará, no Piauí, na Bahia, no Maranhão. O maior produtor na Maranhão do Sul é o Mato Grosso, que é o produto agrícola, depois da cana-de-açúcar, que mais rende bilhões em exportações ao Brasil. Ok? Portanto, na questão diz assim, ó, a partir da análise desse mapa, e com base no fato da modernização agrícola representar o maior conjunto de transformações no espaço rural brasileiro, é correto afirmar que nos espaços agrícolas brasileiros, legal, a modernização menos intensa está presente nas regiões que sofrem maior influência das metrópoles nacionais e regionais. Não, a modernização mais intensa está perto dessas metrópoles lá de baixo, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. B. As características do meio físico, como a aptidão dos solos, a planura, o relevo, a chuva bem distribuída, condiciona o processo de modernização. Se ele está querendo dizer que uma área só vai receber modernização se a natureza dela for apta. Não, a modernização é exatamente para isso. É para corrigir, é para fazer com que solos menos férteis sejam alcançados também pelo avanço da fronteira agropecuária. E acaba participando da biosfera, né? Porque isso vai fazer com que nossos sistemas que outrora preservados passem a sofrer o avanço dessa fronteira agropecuária que é feita de forma não sustentável. C. O avanço da fronteira agrícola para o norte, o nordeste e o centro não tem sido acompanhado de perto pelo incremento da modernização. Esse item é falso. Por mais que a gente esteja distante do centro-sul, tem área moderna sim no Nordeste. Acabei de citar os exemplos aqui no Ceará, na Bahia. Então a resposta correta é a D. Diz que o grau de modernização mais elevado está lá embaixo, né, no centro-sul, mas ele ocorre de forma pontual nas regiões norte e nordeste, né, que são mais distantes desses centros tecnológicos e industriais. A região número 7 também contempla o agronegócio, tema que eu estou aqui afirmando para vocês que vai cair no Enem, vai ser mais de uma questão, a tradição é essa. Ela diz assim, ó, atualmente, no modo de produção capitalista, predomina a economia do tipo mundializado, determinada pelo viés da globalização do capital. Nessa conjuntura, as atividades econômicas são alvo de ampla transformação. No caso específico do agronegócio, verifica-se a incorporação de técnicas modernas nos processos de produção e de novas modalidades
nos negócios. Além disso, o agronegócio contribui substancialmente com o aumento do volume de capitais envolvido nas trocas de bens ou mercadorias. Você percebeu que só elogiou o agronegócio no texto, né? Agora vem o mas. Tá? Eu queria que você mostrasse o item que mostra esse mas. Quer dizer, além dessa modernização, o que é que a gente não pode esquecer que o agronegócio também traz embutido nele? Letra A. O agronegócio ainda se apresenta socialmente atrasado, devido principalmente aos baixos níveis salariais e às precárias condições de trabalho, apesar da riqueza e da modernidade envolvidas. É essa a resposta. Aí a gente vai lembrar do trabalho escravo, das relações de trabalho que nem sequer assalariadas são. Tem gente que trabalha por comida, gente, no Brasil. Isso aí nos lembra o feudalismo. Gente que trabalha por comida, por abrigo, por ter acesso à água. Muito bem. Agora vamos mudar de assunto, para a gente terminar. Só uma observação, já que eu fiz aqui várias questões de cor diferentes, e de certa forma estou pontuando a resolução de acordo com o bloquinho, né, que a gente está fazendo. Eu queria que vocês vissem um mapa da questão 9, que tem uma curiosidade, que eu não sei se vocês conhecem. Na questão 9, tá? Questão 9. Questão 9. O Franzé está por aí, tá? Franzé, cadê você? Ó, questão 9 tem dois mapas do Brasil, todo deformado, tá vendo? Mas está inchado numa parte, tá murcho na outra, né? Assim. A gente chama essa técnica de anamorfose. O que é isso? É quando você pega um indicador, pode ser população, renda, desmatamento, quantidade de água, o que for. E aí você transforma o indicador para deformar o mapa de acordo com o valor do indicador. Por exemplo, os estados mais ricos do Brasil, todo mundo sabe, é São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. Então, se você pegar o mapa do Brasil, do PIB dos estados, a parte de baixo do Brasil vai inchar. E a parte de cima vai encolher. Ok? É isso que é a anamorfose. E aí nessa questão, ele está falando de dois tipos de sistema agrícola. Bora lá, os meninos ali não param de conversar. O ET daqui, há quantos dias? Se liga aí, rapaz. Ó, presta atenção. O mapa que você está diante dele, são dois tipos de produção agrícola diferentes. Dois tipos diferentes. Em os estados do sul, tá vendo? São grandes estados. No primeiro, concorda? Ó, o Rio Grande do Sul, Paraná, que são inchados. No Mato Grosso, eu disse para vocês que é o estado brasileiro não tem uma produção de soja. Ok? No mapa 2, o sul continua destacado, mas a gente tem um destaque das regiões mais pobres do mapa 2. É como se o mapa 2 fosse a vez dos pobres, da agricultura dos estados pobres. Aí você vê o Ceará, o Nordeste assim. Aí está dando que a agricultura são essas. Ora, no mapa 1, é a agricultura comercial, aquela agricultura grande agronegócio, das máquinas, das empresas, da SICA, da ARISCO, da MAGE, da Friboi, tá? Dos grandes conglomerados empresariais do campo, tá bom? Da Nestlé, da Parmalat. E no mapa 2 é o contrário, é a agricultura do seu Francisco, do seu Antônio, do Severino, que tem um pedacinho de terra, que produz para ele, e o resto ele vem no mercado, na feira, na cooperativa. Como é que a gente chama essas duas agriculturas? Patronal e familiar. Agricultura familiar, meus amigos, eu até creio que alguns de vocês tenham parentes que são, talvez até sejam filhos de agriculturas familiares. A agricultura familiar, por incrível que pareça, mesmo que seja a agricultura mais frágil, a que mais sofre com as inegridades climáticas, a que mais sofre com as crises econômicas, a que tem menos acesso a crédito no banco, a que usa menos máquinas, a agricultura familiar produz mais comida. 70% de toda a comida que chega ao nosso prato vem da agricultura familiar. Por que, professor? Porque o grande negócio agrícola não está preocupado com comida, com fome, com alimentação. Ele está preocupado com commodities, com o valor das ações no mercado. Tipo assim, o cara planta algodão, mas ele recebe uma informação de uma agência de investimento que ano que vem o preço da soja vai dobrar. Aí ele pega, deixa de plantar algodão, adapta a temperatura, compra a máquina nova e vai plantar soja.
Então, a preocupação dele não é com o alimento em si, é com o lucro. Ele é uma empresa. Ele é uma empresa. Ok? Já a agricultura familiar, não. Ele só vai plantar comida. Por quê? Porque ele come porque ele está plantando. Se ele não plantar, ele não come. Aí ele só começa a vir excedente. Por isso que seria interessantíssimo que a agricultura familiar ganhasse prioridade. E a boa notícia é que nesses últimos 10 anos, eu vou dizer 15, né? Onde o Brasil experimentou um certo crescimento e sobretudo uma ascensão dos mais pobres, né, da classe C, os governos deram muitos recursos para a agricultura familiar. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso criou o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Ele destinava 5 bilhões de reais para a agricultura. Aí quando chegou o outro presidente, pulou de 5 bilhões para 100 bilhões. 100 bilhões. E aí isso talvez explique, vocês não viveram essa geração, eu vivi. Porque antigamente a gente conseguiu controlar a inflação. Entre os motivos do carro dos alimentos. Quando a gente investe na agricultura familiar, a comida fica mais barata. Tem mais emprego no campo, porque a agricultura familiar usa menos máquinas. Se ela usa menos máquinas, ela emprega mais gente. Trabalha o pai, trabalha a mãe, trabalha o filho, trabalha a nora, trabalha o genro, trabalha o sobrinho, trabalha todo mundo. Um vai para a roça, outro comercializa, a mamãe faz o doce em casa, as compotas, outro vai vender na feira. Olha só para o movimento da economia. Então ela gera mais emprego, mais renda, produz mais comida e ajuda a baixar o preço dos alimentos. Viva a agricultura familiar. Essa é a agricultura que tem mais impacto social, ok? E que deve ser priorizada. Por isso que a gente vê o destaque no Nordeste. Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar para terminar a nossa aula, o último assunto. Tá? Globalização e geopolítica. Tá? Eu queria passar para a geopolítica, tá certo? Não vai dar tempo de falar de tudo mesmo. E eu já sabia que não ia dar tempo. Eu trouxe questões demais. O meu interesse é que vocês estudem em casa esse material e percebam que a proporção de questões que eu coloquei, os assuntos que eu coloquei, vão ser proporcionalmente que vão mais cair na prova. Tá certo? E aí eu queria fazer essa questão que é baseada numa música do Engenheiros do Havaí. Ele já veio várias vezes aqui a Sobral, eu sei. Como eu já disse para vocês, eu já vi muito a Sobral. Eu trabalhei 17 anos aqui. E só eu, acidentalmente, assisti 2 shows deles aqui. Na época que o Cid era prefeito, inclusive. Tá? Aí o engenheiro diz assim nessa música, ó. Há um muro de concreto entre nossos lábios. Há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide, tudo se separa. 2 Alemanhas, 2 Coreias, tudo se divide, tudo se separa. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Ele está falando de quê no começo dessa música? Das heranças da Guerra Fria. Olha, já estou falando de outra coisa. Olha que aula maluca é essa? Ele está falando de diversas coisas. Agora é Guerra Fria. Tá? Agora é geopolítica. A Guerra Fria, gente, como vocês sabem, foi um encontro de 2 blocos, 2 sistemas, e que indiretamente promoveram embates militares. Na verdade, eles queriam uma dominação tecnológica, política, econômica. Por isso que aconteceu uma divisão dos 2 blocos. Aí, como o aluno de engenharia, um caiu, um sucumbiu. E quem sucumbiu foi o Bloco Socialista. Havia uma boa pergunta, o professor pode cair uma questão sobre a União Soviética, a Rússia? Eu creio que sim. Porque a Rússia está revendo seu papel no mundo. De antiga segunda maior potência do mundo, o papel da Rússia hoje é uma potência regional. Mas ninguém pode esquecer que a Rússia é a maior herdeira da União Soviética. A Rússia herdou 75% do território, mais da metade da população e praticamente a totalidade das armas, sobretudo as armas nucleares. Então a Rússia é sim a substituta da União Soviética. Tanto que quando a Rússia se desfez, ela fez um esforço de manter laços com os países que compuseram a União Soviética. Aí ela criou a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que é formada por 11 dos 15 membros da União Soviética. 3 não fizeram confuso, foi Estônia, Letônia e Lituânia. Aliás, elas fizeram uma opção, elas foram do lado oeste, foram para a União Europeia.
e, por sinal, um bloco que avançou muito nos últimos anos, inclusive ajudando a diminuir a influência da Rússia, não só a União Europeia, como a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada por causa daquele discurso do Harry Truman, o presidente dos Estados Unidos que substituiu o Franklin Roosevelt, né? O Roosevelt foi até para o Brasil, o Brasil apoiado na Segunda Guerra, teve base em Fortaleza e base em Natal. É por isso que o campus da Universidade Federal do Ceará, o Centro de Ciências, se chama campus do PICI. PICI é como pronunciamos a letra P e a letra C, que é a sigla de Post Command, né? Ou seja, criar um posto de comando em Fortaleza, que se chamava 10º PICI, daí ficou o barco PICI, ok? E o campus PICI, onde alguns até de vocês talvez vão estudar. Bom, então eu quero dizer o seguinte, terminada a Guerra Fria, muita coisa ficou armas, ficaram guerras que não terminaram, como a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia não acabou, o que está rolando é um armistício. Armistício é quando eles não têm os ataques, tá? Mas continua portão fechado, continua espionagem, continua sem relações diplomáticas. E a outra coisa que a Guerra Fria trouxe para o mundo, e parece estar sendo limitada agora, são os muros, como diz o engenheiro Zé Augusto. O muro de Berlim sempre foi chamado de um muro da vergonha. Mas vocês não podem esquecer que depois que o muro caiu, que de certa forma foi o ciclo da revista Nova Época, sem o socialismo como bloco, né? Novos muros se ergueram. Só que esses novos muros, não são mais os muros do socialismo. São os muros do capitalismo. O capitalismo é de muros por quê? Porque o mundo está cada vez mais separado de dólar. É como se a gente estivesse sofrendo, olha que expressão legal essa que eu vou cunhar agora. É como se a gente estivesse testemunhando um darwinismo socioeconômico. A seleção natural dos mais ricos, dos que têm mais poder, dos que têm mais conhecimento. Aliás, falar em poder e riqueza, até o século XIX, poder era terra. Por isso que eu falei da lei de terras, por isso que existe o imperialismo, os países saíram para conquistar terras, eles iam encontrar matérias-primas. Quando chega o século XX, o poder é a técnica. É quem mais desenvolveu indústria, equipamentos, manufaturas, bens. E agora, na opinião de vocês, qual é o poder? É a informação. Isso mesmo. Hoje vivemos na sociedade da informação. A informação ganha guerra, gente. Ganha eleição. O Donald Trump ganhou a Hillary Clinton por causa de informação. Hackers trabalharam para ele, para espionar a candidata adversária, para mostrar fraquezas dela e expor na internet sem nenhuma permissão. Tá? Então a gente vive um mundo da informação. Tá? Esse é um bom ponto da relação. A importância desse meio informacional na nossa vida, na sociedade. Ok? Sim, para terminar, esses muros que o capitalismo ergue é para se separar dos pobres. Nada mais que isso. Usando o advento da segurança, da ameaça terrorista. E o mundo está cheio deles. Tem muro na Europa impedindo que sírios, iraquianos, eritreios, somalis entrem pelo lado da Grécia, da Hungria. Inclusive não é só uma, são uma sequência de cercas. Eles são impedidos de prosseguir. Tem muro entre o México e os Estados Unidos, que vai ser ampliado agora pelo governo Trump. Tem muros dentro dos próprios países, separando ricos e pobres também, como na Irlanda do Norte. Os católicos são os pobres de lá, são separados, os protestantes são ricos pelo muro. Como, por exemplo, os muros que existem nas favelas do Rio de Janeiro. Às vezes, até para que a favela não seja vista por alguém que se dirige uma avenida, ele vê o muro separando a favela. A Olimpíada de 2016 no Rio teve construção de vários desses muros. Enfim, a questão está discutindo isso. Vamos à questão? Vamos lá. A questão diz: com base nas 5 primeiras linhas desse trecho da canção dos engenheiros, podemos inferir que a queda do muro da vergonha, como era designado, o muro de Berlim, significou o fim da intolerância ideológica, o que estimulou o grande fluxo migratório de todo o mundo. Não.
está errado. Não significou o fim da intolerância, não, gente. O mundo está hoje fervilhando de intolerância. Errado. B, o fim da Guerra Fria teve como maior símbolo o fim do muro de Berlim, a queda do muro de Berlim. Mas outros muros da vergonha passaram a ser erguidos, carregados do mesmo tipo de ideologia. Ele está no final. Não é mais ideológica a questão agora é econômica. Os muros se erguem para que os indesejados sejam barrados. E os indesejados são os pobres. Não é à toa que está crescendo o sentimento xenófobo na Europa. Aliás, esse sentimento xenófobo está sendo alimentado pela crise econômica e pelo terrorismo. Eles estão usando isso como álibi para dizer, ó, não queremos por isso. A Inglaterra, recentemente, agora em julho, fez um plebiscito e os ingleses disseram, não quero mais pertencer à União Europeia. A União Europeia foi criada em 1957. Fez 60 anos esse ano, mas está fazendo 60 anos em crise. Porque um dos 3 países mais ricos são França, Alemanha e Inglaterra, saiu. Mas os ingleses não gostam de ser chamados de Inglaterra, eles gostam de ser chamados de britânicos. Por isso que o nome do processo é Brexit, que é a continuação das duas palavras em inglês. Britânico saiu. Brexit. O Brexit. Tá? E a saída da Inglaterra significa o quê? Significa que a Inglaterra não quer mais, por exemplo, ser obrigada, por ser signatária do Tratado de Maastricht, que é o tratado que criou a União Europeia, os moldes que conhecemos hoje. Os britânicos não querem mais ser obrigados a receber os outros europeus dos outros 27 países do bloco. Polonês, principalmente europeus de países pobres da Europa, como a Polônia, a Hungria, a Bulgária. E por que esses caras eram tão ligados com a Inglaterra? Por causa do salário. Enquanto o salário mínimo na Polônia é R$2.000, na Inglaterra é 8.000, 9.000. Eu tenho uma irmã que morou na Inglaterra ilegal durante 11 anos, com a maioria dos brasileiros, dos estrangeiros, são ilegais lá. Ela era babá e ganhava R$9.000 como babá. Tá? É por isso que as pessoas querem ir para esses países, para abrir uma poupança, para trazer esse dinheiro para cá. Tá? Na verdade, eles passam até necessidades lá, vivem um aperto, mas guardam o dinheiro para montar uma vida quando voltarem aqui. É por isso que os maiores beneficiados dessas imigrações são inclusive os PIBs dos países originários dos grupos, porque recebem essas poupanças, ok? Então isso está aumentando o sentimento de xenofobia no mundo. Por isso que a crise migratória pode ser sim tempo. Agora essa migração, ela não é só de pobre para rico, não. Tem país muito pobre migrando para países menos pobres, digamos assim. Ou seja, existem migrações sul-sul também. Ou então elas existem porque as pessoas não aguentam mais o sofrimento. Não é nem porque elas querem uma nova vida. Ou seja, não foi uma escolha migrar. Elas foram obrigadas a migrar. Aí nesse caso a gente dá outro nome. A gente chama de refugiado. Quando a pessoa é obrigada a migrar, a gente chama de refugiado. Tá? Como é o caso do drama dos refugiados rohingyas. Olha que nome estranho. Rohingyas. São povos muçulmanos que vivem num país budista. O país budista abusa desses povos, estupra as mulheres, assassina, escraviza as crianças. Então eles começaram a migrar em massa para o país vizinho, Bangladesh. E aí Bangladesh rejeitou eles. Sabe o que está acontecendo? Eles estão amontoados, 500.000 pessoas na porta do país, vivendo sem água, sem comida, debaixo do sol, em cima da lama. Tá? Então são essas as cenas hoje desse mundo que parece que está ao contrário, ninguém reparou, como diz o Nando Reis na música da Cássia cantava. Nós estamos vivendo talvez o momento mais crítico da história recente da humanidade, voltando até valores medievais, de ódio, de intolerância, e esses muros significam isso, simbolizam bem isso. Por isso que a resposta da questão é a letra C de casa. Diz que a globalização ela elimina fronteiras, né? Ela prega isso, que aquela propaganda do movimento de telecomunicação famosa, que é a telefônica internet, né? Que ela diz viver sem fronteiras. Algumas frases da globalização são frases que parecem que você está entrando no paraíso. Coca-Cola, abra a felicidade. TIM, viver sem fronteiras. Mastercard, isso aqui não tem preço. Mas tudo é mentira. A globalização é uma fábula. Porque essa felicidade é só para quem pode pagar por ela. Quem não pode pagar por ela, isso é escravizado. E se torna mão de obra explorada. Essa é que é a realidade.
que fique preso nos muros. Então ela liberou os capitais, os investimentos, mas barrou as pessoas. Por isso que a resposta certa é letra C. Tá? Eu queria agradecer todo mundo, eu vou encerrar por aqui, vocês já estão gravando. Deixar para vocês uma mensagem que é o seguinte: a gente, só um minutinho, eu tenho um trabalho também, que vocês vão conhecer, graças a Deus, chegou esse dia. Eu sou compositor, já participei de vários festivais da América Ópera, de conheci, sou letrinista, certo? E agora, a partir de novembro, no máximo, novembro, vai rodar no Brasil todo, nas FM do Brasil, na internet, uma música minha que vai ser gravada pelo Flávio Venturini, que é um dos grandes nomes da música mineira, filme do Nascimento, tá? Criador do Clube da Esquina. E essa música fala de uma coisa que eu acho que deve ser um recado pra gente. Eu vou falar pra vocês que recado é esse. É uma letra minha e de Marcos Salles, que a gente fez, né, no Festival da Música de 2001, e hoje ela vai ser gravada com um grande nome da música brasileira. Ela diz assim, ó: embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador, mas nada vale se não for real, se não for astral. Coisa de doido, de ser um santo ou ser medonho, bicho, solto, reto, torto, muito, torto, tanto faz, porque eu vou criança no meu céu imaginário, um passarinho no aquário, ou um peixe voador. Agora diga, meu amor, no que se deve acreditar. Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, leve todo o amor, delete a dor. E se na hora de faltar palavras, não se desespera, acalma o teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que se revela no momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão e canto tudo isso em uníssono universal. Boa sorte para vocês. Pessoal, vai geral da casa, para vocês saírem. Lá fora, aqui nessa entrada, tem uma mesa bem grande, certo? Está com as fichinhas do cara do livro de redação e está separado por nome de escola. Então procure a sua escola e faça uma fila única ali, na sua escola, ok? Pode ser? Vamos. Deixa só Ei, não esqueçam da página que vai ajudar vocês. Marcoslupe.enem. Vocês acharam? Alguém achou? Porque segue lá e deixa dúvidas, viu? Se vocês quiserem se comunicar comigo, pode se comunicar com ela. E o nome da música que vocês pediram no rádio, viu? É Em Cima do Tempo. Em Cima do Tempo. Eu vou pôr a música na página para vocês escutarem lá no jornal oficial. É, essa página mesmo. É.